para a nossa palestra, o diálogo consciencial, a compulsão por caminhos espirituais, salvação ou perdição. Uma perguntinha aqui para a gente analisar. O que a gente vai falar hoje? Às vezes a gente fica pulando de casa em casa. Então assim, eu vou buscar um tratamento, vou buscar uma orientação, aí eu vou no Celuz. Aí eu até fiquei satisfeito, mas não estou muito satisfeito não. Aí eu vou semana que vem em outra casa. Aí eu não estou satisfeito não, eu fiquei sabendo de uma casa que tem ayahuasca. Aí eu vou na casa que também tem ayahuasca. Mas eu fiquei sabendo que tem um pai de santo do candomblé que joga um búzio, que é uma maravilha. Aí eu vou lá também. A gente vai falar um pouquinho disso. Será que isso é bom? Vamos analisar. E aí falando mais de pessoas que estão a fim de assumir compromisso, né? Mais ou menos, né? Porque tem como assumir compromisso com 2, 3, 4 casas? Não tem, né, gente? A gente vai falar muito sobre isso então. Por que essa compulsão por caminhos espirituais? Porque a casa que eu estou não me é suficiente. Por que nenhuma casa é suficiente para mim? Eu tenho que estar em 2, 3, 4, 5 casas. Pergunta para a gente começar aqui a matutar, a refletir, gente. O que há por detrás da necessidade de tantos caminhos ao mesmo tempo? Qual a nossa insegurança que nos faz querer tanta coisa e tudo ao mesmo tempo? Para entender melhor sobre o que a gente vai falar dessa compulsão, a gente precisa falar. Sabe pessoas que têm 2, 3 namorados? Né? Ou então rapazes que têm 2, 3 namoradas? Gente, isso dá certo? Não dá certo. Isso é uma compulsão. Isso é uma compulsão. Isso constrói alguma coisa ou destrói? Outra pergunta. A gente está com algum probleminha, um mal-estar físico, já chegou no físico, né? E aí a gente vai no médico. O médico passou um remédio. Passou lá, ó, deu todo o diagnóstico, fez os exames, passou o prognóstico, deu os remédios para você tomar direitinho. Aí você falou bem assim, não, eu quero esses remédios aqui, mas eu quero também mais. Eu vou lá em outro médico. A gente faz isso? Não, né? Por quê? Porque não é saudável. A gente está cruzando. Vocês já ouviram falar de ir em 2 casas, 3 casas, cruza energia? Gente, não é que uma casa é boa e a outra casa é ruim. É que são formas de trabalho diferentes. São energias diferentes, são egrégoras diferentes. Então é mais ou menos da gente estar tratando em 2 médicos diferentes. Um médico é ruim e o outro é bom? Não, às vezes os 2 são ótimos, às vezes são especialistas na área, mas não tem como um saber o que o outro está me passando. E as orientações começam a cruzar. Aí você vai começar, uai, mas eu fui nesse médico porque ele passou esse remédio. Aí o outro passou outro remédio. Aí esse aqui falou uma coisa que o outro não falou. Isso acontece ou não acontece? É o natural. Agora, o que a gente tem que saber? Nada acontece por acaso. Quando a gente chega numa casa espiritual, eu falo isso muito com os médios. Às vezes eles são egressos, né? Aliás, quase todos são egressos de outras casas. E a primeira coisa que a gente conversa com o médico quando ele quer entrar no Celuz é: você está disposto a abrir mão do que você aprendeu lá como doutrina da casa? A gente não está falando dos conhecimentos, tudo isso a gente leva. Mas a doutrina da casa, cada casa tem uma. Então assim, aí eles falam: não, padrinho, estou disposto a abrir. Por quê? Não tem como você viver o que você aprendeu lá aqui dentro. A nossa forma de rito, a nossa forma litúrgica, ela é diferente. Mesma coisa com o médico, mesma coisa no relacionamento. Alguém já ouviu falar de alguém que tem 2 namorados, 2 namoradas e o negócio está dando certo? Ou uma hora o negócio dá mal, não dá não? Sem falar que a pessoa que vive assim não vive uma verdade, vive na mentira, né? na desonestidade, na falta de lealdade, e isso não vai ser bom. Não vai ser bom para o relacionamento. Um ou ambos vão sofrer. Gente, no caminho espiritual é praticamente a mesma coisa. Então assim, tem coisa que misturada faz muito bem. Quem gosta aqui de uma feijoada? Você já viu que a gente só tem vontade de comer feijoada no calor? Acho que é para piorar a situação, tá? Que aí a digestão começa o fogo, né? Vira um vulcão. Mas gente, feijoada é bom. Foi uma misturada que arranjaram, que inventaram, que ficou boa. Mas nem tudo que se mistura fica bom. Caminho religioso, espiritual, não fica bom. Então eu preciso saber. Hoje a gente vê, fazendo uma crítica, porque isso vai para a internet, tem casa de umbanda que não sabe se é umbanda ou se é candomblé. Tem casa de candomblé que não sabe se é candomblé ou é umbanda. Eu falei, gente do céu, são 2 religiões diferentes. São ou não são? Ou eu estou enganado? Porque tem 2 nomes diferentes, né? Então se tem 2 religiões que fazem a mesma coisa, então une, cria um nome só. Tem gente fazendo isso, eu não concordo, só estou dando um exemplo. Então tem gente fazendo um bandomblé, um bandeque, espírito umbanda, e por aí vai, gente. Esse negócio não dá certo, nem toda mistura é boa, principalmente quando trata de fundamento. A gente precisa entender que cada religião tem um fundamento. Então, e esse fundamento, ele é o coração.
daquela casa, daquele caminho espiritual. Ora, se esse coração não sabe como é que fala, gente? Se expande ou se retrai, né, se bate, a energia não vai vibrar bem. Quando a gente está debaixo de uma egrégora, como aqui eu falo muito com os mestres, a gente está debaixo da egrégora da casa, a gente cria uma conexão muito forte. Segundo o pai Jeremias, a gente é ligado pelo umbigo. Sabe quando a gente é ligado para a nossa mãe, para a gente receber o alimento da mãe? Assim acontece, segundo o pai Jeremias, que é o chefe espiritual da casa, ele fala que acontece o mesmo processo quando uma pessoa se aproxima de uma casa e ela faz parte da casa e se compromete. Então a gente cria como... Existe uma egrégora que é como se fosse um útero energético e a gente passa a viver dentro desse útero, construindo o quê? O nosso corpo espiritual de luz, para a gente poder nos fortalecer. Quando eu estou em mais de uma casa, eu não me vinculo nem lá e nem cá. Na verdade, eu fico órfão. E aí eu não consigo absorver tudo que a casa tem para me dar e eu ainda reclamo da casa. Aí minha mediunidade não vai bem, aí eu não consigo desenvolver minha mediunidade, aí meus guias, não estou sentindo mais meus guias, eu não sinto meus guias, aí fica, mas será por quê? Mas pulando de galho em galho, nem os guias não sabem onde desce. Aí o guia vai desce, fala, oi, fui para a casa errada, meu filho está na luz. Aí ele vai lá para outra casa, entendeu? Correndo. Então assim, a gente deixa os guias doidos. Claro que não, né, gente? Uma brincadeira à parte. Mas é importante, quando a gente está debaixo de uma egrégora, a gente se alimentar desse útero. E eu vou te falar, gente, é poderoso. O útero é poderoso. E assim, para o nosso bem maior. É a mesma coisa da gente querer sair antes do tempo. Porque tem ciclos também. Eu posso entrar numa casa e entender que a casa não é mais minha e buscar uma outra? Natural, aconteceu isso comigo. O ser luz só existe porque eu saí de algum lugar. Mas assim, isso acontece, mas não dá para ficar aqui e lá. Eu não sei se eu quero ficar aqui, eu não sei se eu quero ficar lá. Não, eu sou dessa casa, não, mas eu também sou da outra. Não, a gente não fica com 2, 3 namorados. Ele não fica com 2, 3 namorados. Isso não dá certo. Sabe por quê? O princípio. Eu não consigo me entregar de corpo e alma a 2 pessoas. Eu não consigo me entregar de corpo e alma a 2 caminhos espirituais. Algum dos caminhos ou os 2 caminhos vão ficar prejudicados. Sabe por quê? Quando eu for ser chamado a serviço, eu estou lá na outra casa. Eu não estou servindo a minha casa, ao meu propósito. Então assim, não tem como a gente buscar vários caminhos ao mesmo tempo. Estamos nessa caminhada, gente, assim, eu, o padrinho e a madrinha, que eu não sei por onde eles estão agora, estão cuidando lá. Eles são os Exu e Pombagira encarnados. Eles estão lá fora cuidando. Mas enfim, gente, não tem nada a ver com querer aparecer nem nada. Mas a gente começou muito cedo no nosso caminho espiritual e a gente nunca largou, graças a Deus. Nunca largamos. Porque é muito bom pra gente, é muito prazeroso. A gente tem mais de 25 anos de caminhada espiritual. Eu falo muito com os mestres aqui, eles falam, padrinho, de verdade, quando eu era kardecista, eu passei 15 anos no kardecismo. E eu falo para eles que eu nunca faltei um dia sequer. Mas meu caminho espiritual era lá, no André Luiz do Guará, quem conhece. Então, André Luiz do Guará, passei na comunhão 4 anos também, comunhão espírita. Gente, eu não faltei por nada. Graças a Deus eu nunca tive nada que me tirasse naquele momento. Mas o que eu quero dizer? Da dedicação. Quando a gente se dedica ao que a gente sabe que é bom, e só aquilo, quando eu me dedico ao meu companheiro, à minha companheira, e apenas a essa pessoa, nessa questão de construir, de amor conjugal, nessa questão, tudo vai bem. Agora não tem como a gente dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. E o que a gente tem notado? Está no modismo, gente, está uma febre hoje em dia das pessoas achar que é lícito. E em várias casas, e em cada casa pede a mesma coisa e pede coisas diferentes. Eu falo, nem espiritualidade, sabe o que a espiritualidade faz? Porque eles sabem, eles não dão encaminhamento. Você fala assim, não tem o que fazer, sabe porque a pessoa é tão dona da verdade. Eu estava preparando a palestra e eu fui revisar no trabalho, né? Na hora do almoço eu fui dar uma revisadinha e eu conversando com um colega meu, novo, que ele é evangélico, mas ferrenho. O pai dele é pastor de uma igreja nova que eles criaram, ADI. Eu não sei o que significa. Mas o menino é bom de conversa, tem os versos da Bíblia tudo memorizado, agora ele é meu consultor. Como é mesmo aquela parte da Bíblia, ele, essa, aí ele fala tudinho direitinho. E eu até trouxe um aqui para nós conversar. Mas eu conversando com ele, ele falou uma coisa muito interessante. Aí eu falei para ele que eu estava preparando, né? E eu uso às vezes versos da Bíblia, pego os textos sagrados. E eu falando que ele estava preparando, ele falou assim, engraçado, esse tema é interessante, né? Nosso tema aqui, a compulsão por caminhos espirituais, salvação ou perdição. Sabe o que ele me falou?
o irmão nosso evangélico, que não trabalha esses pensamentos da banda, falou assim, mas sabe o que é isso, Sérgio? Eu falei, fala, meu filho, se você falar se for bom, eu vou levar para a palestra, estou trazendo. Ele falou bem assim, isso aí é quando a pessoa não está buscando Deus, ela já se acha o Deus, aí ela pode tudo. Entendeu? A pessoa que está desse jeito procurando caminhos e achando que eu posso, porque a casa sem luz é pouca para mim, ou a outra casa é pouca para mim, essa doutrina é pouca para mim, é porque ela já se acha, o Deus dela é ela mesma. Ela não entende que quem segue um caminho, uma religião, tem que seguir, porque esse é o propósito de eu estar numa religião. Agora, se eu não quero, então eu não vou estar em religião nenhuma. Entende a diferença? Eu não posso entrar numa religião e não estar nela, ou querer estar nela e mais outras duas. Não tem como. Caminho é um só. A gente consegue botar um pé de cada lado e cada pé vai para cada lado, gente? Não dá. Caminho um só. Porque não tem como dois caminhos me levar no mesmo ponto, ao mesmo tempo. Eu vou ter que escolher um e eu vou ter que escolher o outro. Por que eu falei ao mesmo tempo? Porque todos os caminhos levam a Deus, não levam? O candomblé, a umbanda, quem vive a verdade da religião está seguindo a direção. Então lá no ponto todo mundo vai convergir para a mesma finalidade, mas não tem como eu fazer dois caminhos ao mesmo tempo. Eu preciso escolher um. Eu escolho um, não está suficiente, aí eu mudo. Porque eu também não sou obrigado a ficar no mesmo caminho se não está me fazendo bem. Então, continuando aqui. As frasinhas que eu trouxe aqui. Está na Bíblia, texto sagrado. Tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? Ou se serve Deus, ou se serve a Mamon. Mamon é o Deus da matéria, para quem não está lembrado, porque às vezes a gente não lembra. Então, tem como a gente servir a matéria primeiro e depois servir a Deus? Não. Agora a gente pode servir a Deus e a matéria é uma consequência natural do nosso serviço, as coisas prosperam. Tudo que reluz é ouro? São caminhos espirituais, são bons. A outra casa lá, ela é maravilhosa, também ela emana luz, tem conhecimentos interessantes. A questão é que eu não posso trabalhar conceitos diferentes, linhas diferentes, energias diferentes e egrégoras diferentes ao mesmo tempo. Essa é a diferença. Não é que a outra casa é errada, não existe. O ser luz não é errado, a outra casa não é errada. Cada um que vai discernir sobre isso. Mas assim, a questão é que não dá para eu seguir orientações de duas casas. Lá fala uma coisa sobre a mediunidade, aqui pode falar outra. Aí você vai para lá, vai ficar confuso com o que está aqui. Aí você já vai começar a desconectar da casa. Então a gente precisa procurar um caminho. Esse caminho, para mim, no momento, é o que mais faz sentido. Se entregue de corpo e alma. Não adianta a alma estar aqui e o corpo está lá na outra casa. Ou então o corpo está aqui e a alma está na outra casa. Tem que os dois andar juntos. Isso é se dedicar. Isso é se comprometer. Pessoas misturando conceitos, misturando fundamentos, que nem essas casas de candomblé que tocam umbanda e casa de umbanda que toca candomblé, né? Eles misturam, porque na umbanda a gente não faz sacrifício animal, o candomblé faz. Está errado? O candomblé está errado de fazer sacrifício animal? Não. A umbanda é que a gente não faz. Então não é questão de certo ou errado, é questão com que eu me afinizo, com que eu me sintonizo. E eu tenho que respeitar essa sintonia anterior. Então, misturando fundamentos, misturando conhecimentos diferentes, forças de egrégoras diferentes, ou seja, só dando um exemplo, é como se uma egrégora girasse em sentido horário e a outra girasse em sentido anti-horário, né? Vocês sabiam que até galáxias são destruídas por causa desse movimento contrário, né? Fazendo um drama de sagitariano aqui. Vocês já viram esses filmes da NASA que mostra galáxias se encontrando? Obviamente aquilo ali é só uma simulação, né? Alguma coisa assim, mas eles já estão conseguindo, né? Fotografar e tal. Mas é uma girando para um lado, uma girando para o outro, enfim, eles se encontram e aquilo aí se torna uma só. Existe uma transformação. Mas assim, a gente precisa entender esse conceito dos fluxos energéticos, da qualidade da energia, da frequência da energia. É o mesmo princípio de um médico tentar incorporar 2 guias ao mesmo tempo. Olha que loucura. Não tem como. Ou você trabalha com o pai Jeremias, ou eu trabalho com o pai Jeremias, ou eu trabalho com o seu Zé Pilinta. Não tem como os dois descer na minha coroa ao mesmo tempo. Não tem. Isso é o que duas egrégoras de casa diferentes causa na nossa cabecinha quando a gente está pulando de galho em galho. Né? Os guias até eles conseguem cruzar, tá, gente? Antes que os médicos me questionem, eles vão me questionar. Padrinho, mas o senhor às vezes eu estou incorporado com um guia e o outro está cruzado aqui, trabalhando junto. O médium, nas primeiras vezes, a gente quase fica doido, mas os guias vão doutrinando a gente vai entendendo o processo. Mas é um que está incorporado e o outro está ligado também, é incluso. Aí você vai pegar um Zé Pilinta um pouco mais briguento.
Porque eu estou com o Zé Felipe e o seu tranca-rolo está aqui pregado aqui do lado. Aí o seu Zé Felipe fica mais sério, né? A gente sente esse fluxo de energia deles, né? Mas até para isso tem que ter fundamento, tem que ter preparo, tem que ter doutrina, tem que ter desenvolvimento, né? Conhecimentos diferentes, força de egrégoras diferentes, daí fazem trabalhos mentais, energéticos. Gente, não está na moda agora terapia, coach, esse negócio? Aí a pessoa vai em 10 diferentes. Vai numa pessoa joga carta, aí a pessoa dá orientação no tarô. Aí a pessoa não está satisfeita, ela vai fazer um reiki. Aí tem uma pessoa que faz o manto sagrado de Nossa Senhora, ela vai lá fazer também. Gente, isso vira uma confusão louca na cabeça da pessoa. Não tem como trabalhar tanta energia, entender tantos conceitos ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter cuidado, que aí fica procurando trabalhos energéticos, trabalhos corporais, emocionais, sem critério, achando que quantidade é melhor do que qualidade. Se fosse nenhum médico, se tivesse um namorado, uma namorada, se tivesse num caminho espiritual, tudo estava fluindo. Mas nada na minha vida está bem, minha cabeça está uma confusão, eu não consigo ancorar nenhuma verdade, por quê? Para mim tudo pode, tudo é lícito. Aí vem aquelas outras frases que os irmãos estão cansados de ouvir também. Tudo é lícito, mas, quem que lembra? Mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo? Posso. Mas me convém que eu faça tudo? Não. É o mínimo de sabedoria que a gente tem que ter. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Quando eu estou num caminho espiritual, eu estou construindo a minha religiosidade, o meu caminho de espiritualidade. Quando eu estou em vários ao mesmo tempo, eu não estou construindo nada, eu estou passeando. Aí tem uma coisa que a gente costuma falar aqui no Celui, gente, a crista da onda, sabe o surfista quando pega a onda? É lindo, não é? É divertido, é lindo, está em evidência, todo mundo está vendo. O mergulhador não. O mergulhador está ali no silêncio dele. Agora, quem está enxergando toda a beleza do mar? O mergulhador, o que mergulhou ou o que está lá nas cristas, querendo surfar em todas as religiões, em todas as casas ao mesmo tempo? Ah, eu conheço todos os padrinhos de banda do DF. Eu já me preocupo.